Salmo de número 63. A palavra do Senhor diz assim, o título desse salmo, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti, em oração, levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és o meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Quero falar com os irmãos essa noite sobre adoração. Este é um salmo de adoração, é um salmo de louvor. E nós temos muitas coisas que podemos aprender neste salmo sobre adoração. Mas essa noite eu gostaria de falar, não esgotando logicamente este salmo, mas eu gostaria de destacar 3 coisas que podemos aprender neste salmo sobre adoração. A primeira delas é o poder que a adoração tem. Aqui, exposta através da vida, do relato de Davi, quem escreve este salmo. Depois, quais são as partes que compõem a adoração? O que consiste a adoração? E por último, qual é a chave para a adoração? Qual é o segredo? Qual é a essência daquilo que nós precisamos saber a fim de que nós adoremos tal qual Davi faz neste salmo? Portanto, poder, partes e a chave da adoração. Vamos começar com o poder, então. Qual é o poder da adoração que podemos perceber neste salmo? Olha só o título. Este salmo, se a gente não ler o título do salmo, a gente não consegue entender a profundidade do poder da adoração neste salmo. Olha como o título é importante. O título diz Salmo de Davi, sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. E por que isso é relevante? E eu vou explicar agora. Primeiro, quando que Davi estava no deserto de Judá? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Em que época, em que situação histórica, qual é o contexto que Davi estava quando ele escreve este salmo, quando ele relata este salmo? A gente precisa entender a situação. Isso vai dar um outro cenário para este salmo. O versículo 9 dá uma pequena dica de quando Davi estava no deserto de Judá. O versículo 9 diz, aqueles, porém, que tramam me destruir. Ou seja, Davi estava no deserto porque ele estava fugindo. Tinha alguém que estava correndo atrás de Davi para destruí-lo. Só que Davi era rei. Mais para frente ele vai dizer que ele era rei neste salmo. Mas quem vai correr atrás de um rei? Quem está perseguindo o rei de Israel aqui? Para ele ter que fugir para o deserto. Quando ele fugiu, na história de Davi, para o deserto a fim de salvar a sua vida. E a Bíblia, se você ler lá o livro de Samuel, vai nos contar que o seu filho favorito, Absalão, certa vez dá um golpe de estado, pega o trono do seu pai
persegue o seu pai apenas com Davi, com alguns seguidores, foge para o deserto. Tinha perdido, pelo menos momentaneamente, o seu reinado. Tinha o seu filho o seu filho preferido, o perseguindo. Davi estava no deserto, com poucos seguidores. Tinha perdido praticamente tudo e estava prestes a perder a sua vida naquela situação. Ou seja, Davi estava fugindo do filho. Davi tinha perdido quase tudo que ele tinha. Estava no deserto. Uma situação absolutamente precária. Esse é o cenário em que Davi está escrevendo esse salmo de louvor e adoração. Bom, mas piora. Porque se fosse só isso, só esse cenário, a gente poderia pensar, poxa, Davi está adorando a Deus, mesmo que ele esteja numa situação ruim, não por conta da sua própria responsabilidade, não que ele mesmo se colocou nessa situação. Então Davi está honrando a Deus porque ele sabe que Deus tem o melhor, mesmo que esteja numa situação ruim. A situação é muito pior. Não é só um cenário complicado. Davi sabia que esse cenário complicado era culpa dele. Além de todo o problema da situação, ele ainda sabia que isso era fruto do seu pecado. Deixa eu te contar a história. Muitos anos antes de Absalão ter essa revolta, tomar o lugar do seu pai e o persegui-lo, Davi, um belo dia, no seu castelo, está ali de bobeira, enquanto deveria estar na guerra, ele vê uma mulher, se apaixona pela mulher tomando banho, lá de cima do seu palácio, chama ela, adultera com aquela mulher, engravida aquela mulher casada, para tentar se livrar, então, do problema que ele tinha causado, ele coloca na frente de batalha um dos homens que foi importante para ele, um dos que eram os valentes de Davi, um guerreiro honrado, e ele coloca para morrer pelo único crime de ser esposo de Batseba, a mulher com quem Davi adulterou. Davi falha miseravelmente enquanto rei de Israel. E aí o profeta Natã chega para Davi, confronta Davi, Davi reconhece que pecou, Davi se arrepende verdadeiramente, temos salmos que contam o arrependimento de Davi, mas algo que às vezes a gente deixa passar é o que Natã fala para Davi. Natã diz para Davi, Davi, ok, você se arrependeu, ok, foi perdoado, mas a espada não se apartará da sua casa. Anos se passaram e Davi está enfrentando as consequências do seu pecado. Seu filho preferido está se voltando contra ele. A espada está muito presente na história de Davi. Um filho matando o outro. Davi correndo pela sua própria vida. Portanto, Davi está numa situação complicada, mas que ele percebe que toda aquela situação ainda é culpa dele. São consequências do seu próprio pecado. Se você ler lá em 2 Samuel, capítulo 17, capítulo 18, 19, que conta parte dessa história, você verá que em vários pontos Davi está deprimido. Davi está numa situação quase suicida ali. E se a gente não entender que ele esteve arruinado naquele contexto, a gente não pode entender este salmo. A gente não pode entender a adoração que vem deste salmo. E aí você chega no versículo 11, dentro desse todo contexto que eu expliquei para vocês até agora, e você tem no versículo 11 um clímax absolutamente surpreendente. Versículo 11 diz, o rei, contudo, se alegrará em Deus. Detalhe, Davi tem vários salmos escritos. Em quase todos os salmos, Davi não tem nenhum problema em falar eu. Isso acontece, isso, eu falei, aconteceu aquilo, eu me alegrarei no Senhor, eu farei aquilo, eu confessarei meu pecado, eu. Ele não tem problema nenhum de usar eu. Mas aqui, ele não usa eu. Aqui, ele faz questão de usar a palavra rei, falando sobre si mesmo, ele era o rei.
Mas ele faz questão de usar a palavra rei aqui para demonstrar que ele sabia quem ele era. Mesmo com toda a culpa dele, mesmo de ele estar sofrendo as consequências do seu pecado passado, ele está reconhecendo: eu sei quem eu sou. E eu sou o rei de Israel. E o rei, que sou eu, se alegrará em Deus. Davi está dizendo: não importa o que eu fiz, não importa o que esteja acontecendo, eu sou o rei, eu sei quem eu sou. Agora, como é possível um homem que está sofrendo o que está sofrendo, sabendo que foi culpa dele, que deveria estar sendo corroído pela culpa, alguém que em momentos antes foi corroído pela culpa, alguém que estava deprimido, alguém que precisou ser exortado por estar tão deprimido como ele estava, que falhou completamente, miseravelmente, como alguém assim pode estar com a cabeça erguida como Davi estava aqui, no deserto, fugindo de Absalão. Como é possível isso? Como é possível ele terminar o salmo falando: mas o rei se alegrará no Senhor? O rei, eu sou o rei, ele está dizendo. Meu filho pode ter tentado usurpar meu trono, mas eu sei quem eu sou. Eu sou ungido e eu fui chamado por Deus para ocupar essa posição, mesmo com os meus erros. Como alguém pode conquistar uma autoconfiança dessa? Como alguém pode ser capaz de se erguer desse jeito? Sobre circunstâncias que deveriam quebrá-lo totalmente, como ele poderia enfrentar isso? Como ele conseguiu esse tipo de equilíbrio? Como ele conseguiu esse tipo de poder? De onde você tira uma confiança desse jeito? Talvez muitos de nós pensaríamos: bom, deixa quieto, até foi bom isso acontecer, porque carregar esse peso da coroa de Israel era muita coisa para mim, eu sei que eu estou sofrendo isso pelos meus erros. Davi está dizendo: o rei se alegrará em Deus. Da onde vem esse poder? E a resposta é adoração. A única coisa que Davi está fazendo aqui, neste salmo, é adorando por meio da sua oração. Este salmo é uma oração de adoração. Perceba, nesse salmo ele não ora pedindo proteção a Deus. Ele poderia, certo? Ele está no deserto, estão correndo atrás da vida dele para tirá-la. Ele poderia: Deus, por favor, me livre. Ele não ora isso aqui. Ele poderia orar pedindo perdão a Deus, novamente, já tinha feito isso, mas ele sabe que ele foi perdoado. Ele já sabe disso. Ele não está pedindo por perdão. Ele apenas pede por uma coisa a Deus nessa oração. Qual é essa coisa? Ele pede por Deus. É isso que ele pede. Ele diz: a minha alma está sedenta. Eu tenho fome e sede. O meu coração busca o Senhor acima de todas as coisas. É isso que eu quero Deus. Ele apenas pede para ver a Deus, porque a adoração deu-lhe o poder de enfrentar algo que esmagaria qualquer outra pessoa. Esse é o poder da adoração. Alguém que deveria estar esmagado, arruinado, deprimido, é alguém que está confiante, é alguém que está alegre, é alguém que está resoluto em adorar ao Senhor. Porque esse é o poder da adoração. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, o versículo 1 diz. A continuação diz: minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Versículo 2, ele diz: eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Repare o que Davi está fazendo aqui. Davi foi para o santuário e ele tem fome e sede de Deus. Ele contempla o poder de Deus, ele contempla a sua glória, ele começa a experimentar o seu poder, o seu amor, e ele fica satisfeito com isso, mesmo no deserto. Mesmo sabendo que as coisas que têm acontecido com ele é culpa dele. Ele consegue encontrar satisfação em Deus.
Mas por que Davi foi capaz de se virar e dizer, eu sei quem eu sou, agora eu sou o rei? Porque ele teria esse tipo de confiança? Porque a sua visão de si mesmo e do mundo é totalmente controlada por aquilo que você adora. Preste atenção nisso. Davi conseguia ter uma visão equilibrada da sua identidade, porque a maneira como ele se enxerga e a maneira como nós nos enxergamos tem a ver com aquilo que nós adoramos. A nossa visão de mundo, a nossa visão de si mesmo tem a ver com aquilo que nós adoramos. O que está no paladar do nosso coração? Qual é a beleza da nossa vida? O que está no centro da nossa vida? Em outras palavras, são perguntas: o que nós adoramos? A única maneira de mudar fundamentalmente quem nós somos, ou aquilo que nós fazemos, é se nós mudamos aquilo que nós adoramos. Todo mundo está adorando alguma coisa e é daí que nós tiramos a nossa identidade. Se você adora a Deus, a sua identidade pode resistir a qualquer coisa, porque é um sólido fundamento para a sua identidade. Mas se você está adorando qualquer outra coisa, a sua identidade é frágil, instável. O que ou quem você está adorando? O que ou quem ocupa o centro da sua vida? O que ocupa os seus pensamentos durante a noite? Olha o que ocupava os pensamentos de Davi durante a noite. O versículo 6, Davi diz, quando eu me deito, eu fico acordado pensando em ti. Meditando a teu respeito toda noite. Deus ocupava os pensamentos de Davi. O que te vem na cabeça durante a noite quando você não consegue dormir? Às vezes ansiedades, coisas que não te permitem dormir. E talvez essas ansiedades revelem quem é o centro da sua adoração. Deixa-me colocar de outra forma, o que é tão importante para você, que se você perdesse, a sua vida não teria sentido. Davi olha para Deus e diz no versículo 5, no versículo 3, teu amor é melhor que a própria vida. Sem o teu amor, Deus, não vale a pena existir. Teu amor é melhor do que a própria vida. Todo mundo olha para alguma coisa e diz, se eu não tiver isso, minha vida não tem sentido. Se eu não tiver isso, minha vida não vale nada. Todo mundo está fazendo isso com alguma coisa. Talvez seja uma carreira, talvez seja um conforto, algum status profissional, social, dinheiro, talvez um relacionamento. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai. Você está adorando algo e isso é o centro da sua personalidade. Algo que a sua alma está se banqueteando. Algo que você está dizendo, se eu não tiver isso, quem se importa com a vida? Muitas pessoas dizem assim, bem, eu acredito que Deus me ama, mas meu marido me deixou, mas minha namorada me largou, mas meu filho não fala mais comigo. Ou seja, o amor de Deus não te consola, não te muda, não te capacita. E por quê? É claro que em todos esses cenários a situação é difícil. É claro que todo mundo, enfrentando rompimentos de relacionamento, chora e deve chorar, é difícil. Mas tem pessoas que não se recuperam. Tem pessoas que não se erguem novamente. E o indício é porque você tem procurado no amor de outra pessoa, no respeito de outra pessoa, talvez no sucesso em alguma área. E tudo isso tem sido mais importante para você do que Deus. O centro da sua personalidade tem a ver aquilo com que você adora em primeiro lugar. Tudo é uma questão de adoração no final das contas. Versículo 5, Davi diz, tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Com cânticos de alegria eu te louvarei. Mais do que um rico banquete. Pensa, a gente não tem a mínima noção do que é um rico banquete. Por mais dinheiro que a gente tenha, a gente não sabe o que é um banquete de um rei. Mas Davi sabia. Davi sabia. E Davi diz, Senhor,
Senhor me satisfaz tão mais do que os banquetes que eu desfrutei na minha vida. Tão mais, Deus. Portanto, a razão pela qual você pode estar arrasado hoje não é devido às circunstâncias em que você se encontra, mas é porque você precisa aprender a colocar Deus no paladar do seu coração. Deus precisa satisfazer você mais do que um rico banquete. É isso que tem poder de dar uma personalidade para você, uma identidade inabalável. O paladar do coração é a adoração. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você pega um chocolate muito gostoso, muito caro, delicioso, e você coloca ele em cima da sua cabeça. Você consegue sentir aquele chocolate. Você sabe que ele está lá, mas você não tem muita noção. Se você colocar ele na sua mão, você consegue sentir melhor o chocolate do que na sua cabeça. Mas ainda assim, não importa se esse chocolate é caro, se é delicioso, todos os atributos desse chocolate, não importa, ele vai ficar só derretendo na sua mão. Mas se você coloca ele na sua boca, imediatamente aquele chocolate energiza o seu corpo inteiro. Você sente todo o poder que aquele chocolate tem. Porque a língua é o único lugar onde você pode realmente captar toda a riqueza e a doçura de um chocolate. Outras partes do corpo você pode até sentir superficialmente. A grande questão é o que está no paladar do seu coração. Foi isso que Davi fez, e isso mudou. Ele foi capaz de enfrentar coisas pelas quais qualquer outra pessoa estaria absolutamente arrasada, mas ele colocou Deus no paladar do seu coração. E por meio da adoração, Davi então tinha uma identidade inabalável, ele sabia quem ele era. Você só entende o poder da adoração neste salmo, então, em primeiro lugar, quando você lembra do contexto em que Davi estava. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Esse é o poder da adoração. A adoração tem poder de fazer um homem que deveria estar aos frangalhos ser alguém confiante e alegre, como Davi demonstra nesse salmo. Esse é o poder. Mas quais são as partes? O que significa adoração? O que compõe a adoração? Eu quero propor 4 coisas que Davi nos ensina que compõem a adoração neste salmo. A primeira delas é que nós, se queremos adorar a Deus, nós devemos aprender a listar algumas coisas, alguns atributos, algumas glórias. Precisamos aprender a enumerar algumas glórias de Deus. Olha o Davi, eu fiz um compilado deste salmo de coisas que Davi está enumerando sobre Deus. Ele diz: eu contemplei o teu poder, eu contemplei a tua glória, o teu amor, tu me satisfazes, tu és o meu auxílio. Ele está listando coisas de Deus aqui. Ele está reconhecendo quem Deus é. Ele está fazendo uma lista diante dele naquele deserto, dizendo para o seu próprio coração quem Deus é. Ele está enumerando as glórias de Deus. Ele está listando os seus atributos. Ele não está dizendo apenas: Deus, o Senhor é demais. Igual quando alguém pergunta, geralmente para a gente, o que Deus significa para você, e você diz: Deus é tudo. Geralmente quando a gente fala assim é porque a gente não tem a mínima ideia de quem Deus significa para a gente. O Senhor Deus é tudo para mim, sabe, né? Explica, liste melhor o que isso significa. Ele não está dizendo apenas: Deus, o Senhor é tudo, o Senhor é demais. Ele está destrinchando. Ele está listando as perfeições de Deus. Casais, talvez sua esposa ou seu marido chegue para você e diga: olha, assim, para mim você é demais. Você é tudo para mim. E aí talvez o cônjuge em algum momento diga: ok, mas destrinche melhor. O que isso significa? O que é ser demais? E se a pessoa não sabe responder, você começa a duvidar se você é tão demais assim quanto ela está dizendo. Se você é tão tudo isso. A pessoa não consegue destrinchar, a pessoa não consegue listar. Mas se a pessoa aparecer com uma lista de 50 coisas do porquê você é demais, aí você começa a acreditar.
Enquanto a pessoa está listando todos os seus atributos, a pessoa está se satisfazendo ao lembrar de que você representa tudo isso para ela. Davi está fazendo isso, Davi está listando os atributos, as qualidades, as perfeições de Deus. Essa é a primeira coisa que você faz ao louvar a Deus. Você pensa nas coisas sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele representa. Você pensa em coisas específicas. Davi pensou em coisas específicas aqui. Mas você não faz só isso. Na adoração você precisa aprender a listar quem Deus é, o que Ele representa, especificamente. Mas em segundo lugar, nós precisamos aprender a avaliar. Não basta listar. A gente precisa aprender a valorizar, a avaliar a importância daquilo. Olha o que Davi diz no versículo 3, que já lemos. Teu amor é melhor do que a própria vida. Ele está avaliando, ele não está dizendo só, tenho o seu amor, obrigado por isso. Ele está avaliando, Deus, o seu amor é melhor do que a minha própria existência. Quando Davi usa a palavra melhor, ele está passando de listar as glórias de Deus para valorizar as glórias de Deus. Para comparar com outras coisas e dizer a sua glória é superior. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, se o Senhor é isso, então qual valor tem a minha vida? Se o Senhor é isso, então por que eu tenho medo? Se o Senhor é isso, então por que eu devo ter culpa? Se o Senhor é isso, por que eu devo estar tão chateado com essa situação? Isso é avaliar. Ele não está listando, ele está trazendo a lista das perfeições de Deus para a sua própria vida e dizendo, se o Senhor é tudo isso, o Senhor é muito melhor que a minha vida. Eu não tenho motivo para estar triste, eu não tenho motivo para estar me remoendo em culpa, eu não tenho motivo para estar desesperado, eu não tenho motivo para estar com medo. O que ele está fazendo é deixar de enumerar os atributos e começar a pensar, ok, qual é o valor dessas coisas? Se o Senhor é isso, se isso for verdade, então o que isso significa na minha vida? Ele está valorizando. É interessante que nos Salmos existe um padrão que se repete. Nos Salmos, várias vezes, o salmista, o próprio Davi, diz, o Senhor é a fortaleza da minha alma. Mas não para aí. E na continuação diz, então, do que eu vou ter medo? Se o Senhor é a fortaleza da minha alma, então por que eu vou ter medo de alguma coisa? Isso é avaliar, não é só listar. Estou dizendo, se Deus é isso, então, por que estou com medo? Por que eu estou me sentindo culpado? Por que eu estou valorizando tanto aspectos da minha vida? Se o teu amor é melhor do que a minha própria vida. Se isso é verdade, como eu devo viver? A gente deve aprender a perguntar. Isso é adorar o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então por que eu lido com as circunstâncias como se elas estivessem sob o meu controle? Ou por que eu fico tão ansioso diante de situações em que eu devo lembrar que o Senhor tem controle sobre elas? E que não só isso, o Senhor não é apenas soberano, mas o Senhor me ama. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então por que eu ando tão ansioso, Deus? Eu listo as perfeições de Deus, mas eu avalio as perfeições de Deus e eu penso de quais são as implicações na minha própria vida. Davi, então, listou perfeições de Deus. Davi avaliou essas perfeições como de supremo valor. Mas Davi expressou a sua adoração a Deus. E eu quero chamar especificamente a sua atenção para este ponto. Versículo 4 diz, sim, te louvarei enquanto viver. A ti, em oração, levantarei as mãos. Com cânticos de alegria, te louvarei. Davi aqui estava falando de expressões comunitárias de adoração. Certa vez, um grande teólogo chamado C.S. Lewis, provavelmente você já ouviu falar dele, quando ele se converteu, tinha uma coisa que incomodava muito ele.
principalmente nos Salmos, em outras passagens também. Mas incomodava muito C.S. Lewis quando Deus aparecia e dizia para o povo que eles deveriam louvá-lo. Incomodava muito C.S. Lewis, porque na mentalidade dele, alguém que fica pedindo louvor para si mesmo é meio estranho. Imagine você com alguém que a pessoa constantemente diga para você, olha, para de falar sobre você, o que você acha de mim? O que você acha da minha aparência? Quero elogios. O que você acha de alguém assim? E C.S. Lewis olhava para Deus e falava, que tipo de Deus carente é esse? Que o tempo todo precisa ficar que a gente fique elogiando, louvando. Isso era um problema para ele no começo da sua caminhada cristã. Um Deus que fica falando, não, esqueça de você, o que você pensa sobre mim? Mas depois, no seu livro Reflexões sobre os Salmos, C.S. Lewis um dia entendeu que ele estava enganado. Ele então descobriu o que estava acontecendo. Ele escreveu o seguinte, o fato mais óbvio sobre o louvor me tinha escapado. Eu pensava no louvor como meros elogios e como uma mera aprovação. Eu nunca tinha notado que todo o prazer transborda espontaneamente em louvor. Eu achava que Deus pedia para que nós o louvássemos porque Deus queria ser elogiado, porque Deus queria ter uma aprovação dos seres que Ele criou. Mas isso era um equívoco. O mundo está repleto de louvor. Maridos louvam as suas esposas, leitores louvam o seu escritor favorito, torcedores louvam o seu time de futebol. O mundo está repleto de louvor. Temos prazer em louvar o que gostamos, porque no final das contas o louvor não apenas expressa, mas completa o prazer. Essa é a chave que C.S. Lewis descobriu. Temos prazer em louvar o que gostamos, porque o louvor não apenas manifesta, não apenas expressa, não apenas revela o nosso prazer. O louvor, ele completa o nosso prazer. Não é elogiar por elogiar que os apaixonados ficam dizendo um ao outro como eles são lindos e maravilhosos. É porque o prazer é incompleto até ele ser expresso. Desfrutar plenamente é glorificar. E, portanto, quando Deus nos ordena para que o louvemos e o glorifiquemos, Deus está nos convidando a desfrutá-lo. Deus está nos convidando a uma alegria completa, que enquanto nós não a expressarmos, nós não desfrutaremos da alegria completa. É por isso que Deus nos chama a adorá-lo. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa dos nossos elogios, da nossa aprovação. Claro que não. Deus é autossuficiente. Mas quando Deus nos chama ao louvor, Ele está preocupado com a nossa plena alegria. Quando você começa a gostar de alguma coisa, por que você sempre tem que procurar uma outra pessoa para tentar compartilhar aquilo? Ouve essa música, olha que linda. Mas você não pode escutar sozinho, quieto no seu canto, porque você tem que compartilhar com outra pessoa. Quando você vê uma paisagem muito bonita, mesmo que outras pessoas estejam vendo a mesma paisagem, parece que intuitivamente a gente diz, olha que lindo, olha que belo. Mas a pessoa está vendo. Mas a gente tem necessidade disso. Pode estar todo mundo assistindo o jogo, mas você tem necessidade de explodir, de pular do sofá, de gritar, de mexer na camisa, porque todo mundo está vendo, mas se você não expressar aquilo, parece que é uma bomba que vai explodir dentro de você. Você não louva apenas para expressar a alegria. Você louva para completar a alegria. Ela nunca é completa enquanto nós não adoramos. A alegria não está completa até que você louve. E a menos que você consiga expressar bem a alegria, a menos que consiga expô-la em palavras, você não poderá realmente experimentá-la.
que isso quer dizer é que você não pode desfrutar de Deus simplesmente tendo bons sentimentos dentro de si mesmo. Você tem que expressar isso. Você tem que ouvir isso sendo expresso. Você tem que cantar, você tem que orar, você tem que recitar. E Davi está fazendo isso não sozinho. As expressões de louvor que ele diz aqui são expressões de louvor que eram feitas em comunidade. Não é a mesma coisa você ouvir louvores no seu quarto de porta fechada e você cantar com a igreja, com a comunidade a qual você pertence. São expressões de adoração diferentes. De novo, não é porque Deus precisa do nosso louvor, mas Deus está preocupado com a nossa alegria completa. Portanto, a terceira coisa que nós precisamos fazer para adorar o Senhor é aprender a expressar o nosso louvor, expressar a nossa adoração. Mas tem uma quarta coisa. Você passa da listagem das perfeições de Deus, para depois você avaliar essas perfeições de uma maneira mais pessoal. Depois você aprende a expressar essa adoração por meio das canções, por meio das orações, por meio das suas palavras, por meio das suas ações. Mas tudo isso precisa desaguar na satisfação. Olha o versículo 5. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Minha alma ficará satisfeita com o mais rico alimento. A minha alma ficará satisfeita apenas com o Senhor. Aqui está o paladar espiritual. Sabe qual é a diferença entre a oração de adoração que Davi está fazendo aqui para qualquer outro tipo de oração? Quando, por exemplo, você confessa os seus pecados em oração, o que você está pedindo? Você está pedindo por perdão, por absolvição. Quando você ora fazendo uma petição pelas necessidades do mundo, o que você está pedindo? Você está pedindo por mudança, você está pedindo por cura, você está pedindo por poder. Mas quando você louva a Deus, o que você está pedindo? Toda oração é uma petição no final das contas. Quando você louva a Deus, o que você está pedindo? Senão pelo próprio Deus. Quando você ora adorando a Deus, você está dizendo como Davi: o Senhor me satisfaz mais do que um rico banquete. O seu amor vale mais do que a própria vida. Eu encontro satisfação. Essa é a razão pela qual Jonathan Edwards, um grande teólogo do passado, diz que as pessoas religiosas não entendem o louvor. Porque as pessoas religiosas acham que Deus é útil. Mas os cristãos verdadeiros acham que Deus é belo. Que Deus é glorioso. Pessoas religiosas estão indo para Deus para conseguir coisas. As coisas que elas realmente querem. E as coisas que elas realmente querem é isso que ocupa o trono do seu coração. É isso que elas adoram. Mas um cristão, no final das contas, ele ora adorando a Deus porque ele diz: o Senhor é o que eu mais quero. O Senhor é que me satisfaz. Davi diz: eu tenho sede de Deus. De quem nós estamos sedentos? Do que nós estamos com fome? Se você fizer as 3 primeiras coisas, se você aprender a listar atributos de Deus, se você aprender a avaliar, se você aprender a expressar, isso parece muito sob o nosso domínio, né? O nosso controle. Nós podemos fazer essas coisas. Mas depois de fazer tudo isso, ainda precisamos do Espírito de Deus, que é o único que pode trazer satisfação no nosso coração. A ideia é mais ou menos assim, é como construir um altar antigamente. Um altar era uma coisa que você tinha que fazer. Mas quem mandava fogo do céu era o Senhor. Se o altar não estivesse construído, Deus não mandava fogo em qualquer lugar. Mas meramente construir o altar não significava que Deus ia mandar fogo do céu. Portanto, apesar de tudo isso, dos 3 primeiros elementos estarem sob o nosso controle, ainda vamos precisar orar a Deus, pedindo para que Ele nos satisfaça.
Deus, eu estou listando as tuas perfeições. Deus, eu estou avaliando, eu estou pegando as implicações dessas suas perfeições na minha vida. Deus, eu estou expressando isso em louvor, mas no final das contas a gente vai precisar orar dizendo: Deus, satisfaz o meu coração. Sentir a doçura de ter a sua alma banqueteada por Deus, isso é obra do Espírito Santo. Deixa eu me admitir uma coisa para vocês essa noite. Adoração não é coisa fácil. Quem quer fazer parecer fácil é porque não entende o que é adoração. Não é natural para um coração pecaminoso, rebelde, autônomo, esse tipo de adoração. Não é natural. Louvar é incrivelmente difícil. Você pode até pensar nos atributos de Deus, você pode pensar no seu poder, na sua glória, mas ainda depois de tudo isso, você encontrar o seu louvor sendo feito de uma maneira muito mecânica, muito abstrato. Você não se sente como num banquete. Quantas vezes estamos cultuando a Deus? Talvez essa foi a sua experiência até agora. Cultuando a Deus, mas longe disso ser um banquete espiritual. Não satisfeito como deveríamos. Mas existe uma chave. E eu quero terminar essa mensagem desse jeito. Davi sabia qual era essa chave. Davi sabia. Davi realmente encontra a chave no versículo 3, onde ele diz: teu amor é melhor do que a própria vida. Ele está olhando para o poder de Deus, ele está olhando para a glória de Deus, mas o que ele diz que é melhor do que a própria vida? O que ele realmente coloca no paladar da sua alma? Amor. Agora, infelizmente, a palavra no hebraico aqui é uma palavra muito de difícil tradução. Tanto é que você for analisar como outras traduções traduziram essa palavra, você vai ver uma grande variedade. Tem traduções que trazem amor inabalável, teu amor inabalável é melhor do que a vida. Outras traduções, por exemplo, a Revista Atualizada fala a tua graça é melhor do que a vida, que é o que geralmente a gente conhece mais esse texto, é sobre isso, né? A tua graça é melhor do que a vida. Mas no final das contas, a palavra aqui significa o amor de aliança de Deus, o amor leal, o amor inabalável, o amor incondicional. Um amor que Deus nos dá independente do perigo para Ele ao nos entregar esse amor. Literalmente é um amor que está disposto a se colocar em perigo, um amor que permanece, independente do que aconteça, um amor que é inabalável, venha o que vier. É esse tipo de amor que Davi está dizendo, isso é melhor do que a vida. Davi está dizendo, eu sei que Deus prometeu me amar, não importa o que aconteça. E esse tipo de amor que perdoa alguém que adulterou, que tirou a vida de alguém, que falhou miseravelmente como rei, que falhou miseravelmente como pai, é esse tipo de amor incondicional que é melhor do que a própria vida. E quando Davi fala isso, o que ele está pensando? A gente pode pensar no que era a Bíblia de Davi naquela época. Certamente ele conhecia a história de Abraão, lá em Gênesis 15. O que Gênesis 15 fala? Abraão um dia chega para Deus e fala assim, Deus, então, o Senhor está fazendo um monte de promessa aí, que eu acho que é muito grande, como que eu posso ter certeza que o Senhor vai me abençoar mesmo? Como eu posso ter certeza que o Senhor vai me amar mesmo? Deus, porque assim, eu já sou velho, o Senhor me prometeu filho, o Senhor prometeu descendência, o Senhor prometeu tanta coisa que eu estou com dificuldade de acreditar. Como eu posso ter certeza? Sabe o que Deus manda Abraão fazer? Abraão, corta um monte de animal ao meio, faz um corredor, coloca metade dos animais, cada um para cada lado, e Abraão fez. E Deus passa no meio, como uma tocha fumegante, ele passa no meio daqueles animais. Abraão sabia o que isso significava, Davi sabia o que isso significava. Talvez aí você não, mas eles sabiam. E o que isso significava na época é que esse era um modelo natural de fazer contrato. Que simbolizava o seguinte, eu estou passando por meio de animais mortos. Eu estou me comprometendo a cumprir com a minha parte no contrato, porque senão eu estou rogando sobre mim
exatamente isso que aconteceu com os animais mortos, a morte. Eu estou trazendo sobre mim a maldição. E quando Deus passa por meio daqueles animais mortos sozinho, porque Deus fez Abraão cochilar, Abraão sabia o que significava, Davi sabia o que isso significava. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso era só promessa. Davi sabia que Deus prometeu para Abraão que ele amaria desse jeito, incondicionalmente. Que ele amaria o suficiente para trazer a condição sobre si mesmo. Mas Davi sabia só promessa. Agora deixa eu te falar, presta atenção em mim agora. Se só a promessa de Deus, desse tipo de amor, era suficiente para conseguir fazer isso na vida de Davi, para fazer Davi conseguir ter esse tipo de adoração e de satisfação, se isso foi suficiente para Davi enquanto só promessa, e para nós? Em que melhores condições nós estamos de avaliar esse tipo de amor de Deus? Uma posição muito mais privilegiada do que Davi tinha. Sabemos o quão inabalável é o amor de Deus. Sabemos o que Deus estava disposto a pagar por nós. Você sabe de quem eu estou falando? Além de Davi, houve um outro rei, que também foi expulso da cidade para o deserto. Mas não pelos próprios pecados, como no caso de Davi, mas pelos nossos. Houve um outro rei que olhou para Deus e disse: eu vou me alegrar no Senhor, apesar de tudo que está caindo sobre mim. Mas ao invés de Deus ser gentil com ele, como foi com Davi, Deus derramou toda a sua ira justa sobre ele. É Jesus de quem eu estou falando. Na cruz nós podemos ver o amor inabalável de uma forma que não pode ser revelada em nenhum outro lugar. De uma forma que Davi nunca pôde ver. E quando vemos o nosso verdadeiro e maior Davi, que é Jesus, levado ao deserto, não por seus pecados, mas pelos nossos pecados, agarrando-se em Deus completamente, sendo obediente, se alegrando em Deus completamente, embora Deus esteja derramando toda a sua ira sobre ele, porque ele carregava os nossos pecados, quando nós vemos tudo isso, o nosso coração pode se derreter. E isso nos transforma em adoradores. Se você simplesmente adorar a Deus de maneira genérica, isso vai ser mecânico, isso não vai ter valor na sua satisfação. Mas se nós encontrarmos poder e glória no seu amor, na sua graça, na cruz, então nós podemos começar a experimentar adoração com poder. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos um amor que é melhor do que a própria vida. De uma maneira que Davi não tinha a noção do que nós temos. Então a nossa alma será satisfeita. Mas eu quero terminar essa mensagem contando uma história final. Existia uma mulher na Segunda Guerra Mundial, uma mulher que ficou inclusive famosa, judia, francesa, uma intelectual que fazia parte da resistência francesa naquela época, chamada Simone Weil. Essa mulher, ela gostava das poesias de George Herbert, um grande poeta, escritor do século XVII. E certa vez, essa mulher, lendo, meditando sobre um dos poemas que George Herbert escreveu, ela escreveu no seu livro, Esperando por Deus, que um dia estava meditando num poema chamado Amor. Esse poema tratava de Jesus Cristo, que é chamado de amor nesse poema, chamando a alma para um banquete.
Jesus Cristo convida uma alma cansada para comer. E nesse poema a alma diz para o amor: não, eu não posso. Eu não posso participar do banquete, eu sou indigna. A alma dizia. Bem no final a alma disse: olha, deixe minha vergonha ir para onde ela merece. Eu não mereço estar aqui nesse banquete. Eu não mereço comer. Deixe minha vergonha ir embora para onde ela merece. Mas então, no poema de George Herbert, o amor aparece e diz: não. Alma cansada, eu assumi a sua culpa. Então eu vou servir. Você deve sentar-se e provar da minha carne. E a alma diz: então eu sentei e eu comi. E Simone Weil, diante desse poema, meditando sobre a ideia de que o amor carregava a culpa, em outras palavras, enquanto ela meditava sobre o amor inabalável de Deus por meio de um poema, ela relatou o seguinte no seu livro: de repente, eu tive um encontro tão avassalador que eu senti Cristo descer e tomar posse de mim. Uma intelectual francesa na Segunda Guerra Mundial, meditando sobre um poema sobre o amor de Deus, diz: então eu senti Cristo descer e tomar posse de mim. Cristo, de repente, Deus, de repente, se tornou real ao paladar do meu coração. É um chocolate que já não estava mais nas minhas mãos, mas agora estava no meu paladar. E ela escreveu: eu comecei a adorar, e eu o vi, e eu o contemplei por sua glória e poder, e ele se tornou uma realidade para mim. Essa é a história de uma mulher que meditava no amor inabalável do Senhor e que se tornou adoração. Contemple o Senhor, adore o Senhor, veja o Senhor, reserve tempo para fazer isso. Você tem feito isso 10 minutos por dia? 10 minutos. Tenho certeza que fazemos isso por horas com outras coisas. Adoramos outras coisas por horas. Fazemos isso com 10 minutos? Para aprendermos a adorar o Senhor? Você nunca terá sua vida mudada, a menos que seja bom na adoração. Reserve um tempo para adorá-lo. Coloque na sua agenda. Coloque no seu calendário. Porque o poder da adoração é infinito. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que nosso coração tem adorado tantas outras coisas. Temos chamado outras coisas daquilo que nos satisfaz. Temos dito para outras coisas finitas que são melhores do que a própria vida, que sem elas viver não faz sentido. Nós somos convidados essa noite a perceber que precisamos aprender a valorizar o Senhor mais do que tudo. Porque só o Senhor tem toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria. Acima de tudo, só o Senhor tem um amor inabalável. Só o Senhor tem uma graça que de fato é melhor do que a própria existência. Ensina-nos a contemplá-lo. Ensina-nos a enxergá-lo. Ensina-nos a meditar no Senhor até que o Senhor seja real para nós mais do que qualquer outra coisa. Que a nossa alma possa se banquetear no Senhor. Que possamos experimentar da Tua graça, do Teu amor, do Teu consolo, assim como Davi experimentou. Na verdade, Deus, queremos experimentar de maneira muito mais plena, porque nós já vimos o Teu amor na face ensanguentada de Jesus Cristo. Por isso queremos ser plenamente satisfeitos. Queremos adorá-lo em espírito e em verdade. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.